E o que é que foi feito desta força, desta generosidade, desta revolução que começou o nosso século? 70 anos depois, a Revolução Russa está reduzida a estátuas. Foi massacrada, aprisionada, reduzida ao silêncio pelo KGB e pela repressão. Em 1917, Moscou prometia a libertação. Num país atrasado, os trabalhadores derrubavam o czar, conquistavam uma imprensa livre, generalizavam as eleições, cediam nas empresas. Contra os sovietes, levantou-se uma gigantesca Santa Aliança. Os exércitos inglês, francês, o dinheiro americano invadiram a União Soviética e foram derrotados. Mas a revolução viria a ser destruída de outra forma. Metodicamente, Stalin toma conta do poder. Os dirigentes de 1917 são eliminados um a um durante os anos 30. 1 milhão de comunistas, incluindo quase todos os delegados e dirigentes de 1917, 18, 19, são assassinados ou fechados em campos de concentração. Em 1939, Stalin assina um pacto com Hitler. Dividem a Polónia entre os dois e as cláusulas secretas do acordo prevêem a ocupação dos Estados Bálticos. Sem oposição, senhor do imenso terror policial, chefe da censura, Stalin dá ordens no mundo. A revolta dos trabalhadores alemães é esmagada pelos tanques do Pacto de Varsóvia. Depois vem a ocupação da Hungria, da Tchecoslováquia. Vem a Praça Tiananmen, onde os estudantes e trabalhadores de Pequim se tinham juntado para contestar a ordem policial. Apesar da repressão, o tempo do stalinismo já acabou. Ánimo, camaradas, en este aniversario, queridos hermanas y hermanas. Construyamos el partido, construyamos la internacional. El futuro es nuestro, ya que el futuro es de la clase trabajadora. Viva la clase obrera de la Unión Soviética, viva la clase obrera de todos los países, viva la Cuarta Internacional, viva la Revolución Socialista Mundial. Eu vim de longe, de muito longe, porque eu andei para aqui chegar. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar, com o que temos para nos dar. A militância, a defesa da militância revolucionária é de facto, hoje em dia, difícil. Mas não deixa de ser necessária. Não deixa de ser necessária por várias razões. Pelas mesmas razões da década de 70. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Grande confusão esta manhã na Avenida de Berna. Isto porque os mancebos do PSR não querem ir à tropa e fizeram questão de gritar isso mesmo bem alto junto do distrito de recrutamento militar.
Foi mais uma ação dos socialistas revolucionários, desta vez para denunciarem aquilo que consideram ser a violência do serviço militar obrigatório. Para o PSR, é escandalosa a verba do Orçamento Geral de Estado gasta com a defesa. Finalmente, o sargento improvisado conseguiu alinhar os mancebos, mas nem todos estavam aptos para o serviço militar. O mancebo 8590, como representante, traz a sua prima. A sua prima não tem as medidas exigidas para entrar para a instituição militar. Não aceito. António Marcelino, 26 anos, morto com uma granada em Santa Margarida. Armando Lourenço e João Capeto, mortos na explosão de um avião. Luís Valente, afogado. Mário Costa, morto por um tiro na base do Montijo. Manuel Rodrigues, morto acidentalmente por outro militar. Luís Martins, morto acidentalmente por um tiro do seu instrutor. Guilherme Martins, fuzileiro, afogado. Manuel Assis, afogado. Carlos Correia, Manuel Cabrita, José Carlos Costa, José Nunes, José Carlos Sena, Joaquim Bastos, Carlos Fernandes, António Fortes, César Moraes. Luís Barata escreve à sua mãe: adeus, até sexta-feira, se não morrer antes. Na sexta-feira estava morto. Outro acidente militar. O general Fausto Marques vem então explicar que Luís Barata morreu por excesso de generosidade. Elas são 4 milhões. O dia nasce. Elas acendem o lume. Elas cortam o pão e aquecem o café. Elas picam cebolas e descascam batatas. Elas enchem lancheiras e tarros e pastas de escola com latas e buchas e fruta embrulhada num pano limpo. Elas lavam os lençóis e as camisas que hão de suar-se outra vez. Elas brigam nos mercados e praças por mais barato. Elas contam centavos. Elas correm esbaforidas para não perder o comboio, o barco. Elas pousam o cesto e abrem a porta com a mão vermelha. Elas acendem o lume. Elas mexem o arroz com um garfo de zinco. Elas lambem a ponta do fio de linha para virar a camisa. Elas enchem os pratos. Elas pousam o alguidar na borda da pia para aguentar. Elas arredam a coberta da cama. Elas abrem-se para um homem cansado. Elas também dormem. Elas carregam no botão da caixa e fazem 500 trocos miúdos. Elas metem a cavilha, dizem outro número e passam a 20ª chamada. Elas descem 12 caixotes de lixo já à noite fechada. Elas fazem todas as camas e despejos de uma família alheia. Elas batem à máquina palavras que não entendem. Elas entram na praça amanhã cedo, já vindas da lota, ajojadas com o peixe para as bancadas. Elas acertam as bainhas de joelhos, a boca cheia de alfinetes. Elas põem 32 arrastadeiras e tiram 60 temperaturas. Elas guardam sanitas e fazem renda em pequenos cubículos sem janela. A Europa precisa da voz das mulheres. As mulheres são a maioria da população europeia. As mulheres têm mesmo um sexto sentido. É o sentido prático. Parece-me que se os homens que mandam já tivessem percebido isto, a Europa seria um lugar muito mais feliz. Mariazinha foi, em Marta me tornei. Deem as crianças, diz o bispo de Bragança, antes a roda que o aborto completa o de Viseu. A comparação com o Holocausto nazi torna-se frequente nas missas e fora delas. Mas não é preciso recuar até às fogueiras da Santa Inquisição para vermos os altos dignatários da Igreja Católica cúmplices das maiores barbaridades da história. Com Salazar, Franco, Mussolini e com os nazis, sempre pregaram um sermão contra as mulheres e o seu direito à sexualidade. Apesar das saias, os bispos são todos homens e empenham-se neste referendo com uma vontade que não têm na denúncia das redes de prostituição infantil ou do trabalho de crianças. Mas mesmo dentro desta igreja, cúmplice do aborto clandestino, levantam-se vozes de tolerância. Acredito que Deus existe, a liberdade e a fidelidade de Jesus apaixonam-me, vivo e pratico a minha fé na Igreja Católica,
através da Eucaristia e da oração, que me abrem aos outros e ao seu sofrimento. Por isso, no dia 28, vou votar sim à despenalização do aborto, porque a liberdade individual é muito importante. Claro que sim. A questão que se coloca neste referendo parece-me clara. Consiste em saber se devemos impor às mulheres a moral proibicionista privada do Bispo de Viseu, do Bispo de Bragança, da Igreja Católica de uma forma geral, ou se, pelo contrário, devemos adotar uma lei que garanta às mulheres a liberdade de escolha. Nesses termos, parece-me que a resposta só pode ser uma. É que sim. Sim, pois. Votar sim é dar o direito de opção às mulheres. Votar não é mandá-las para a cadeia e para a clandestinidade. Vota sim. Sim, sim e sim. O PSR, ontem como hoje, está contra a hipocrisia e os falsos moralistas que, tapando o sol com a peneira, mais não fazem condenar a mulher ao aborto clandestino, à doença, à morte. José Carvalho tinha 14 anos quando começou a trabalhar como metalúrgico numa fábrica, a Messa, em Mãe Martins. A sua vida é uma história das lutas da esquerda. Quando soldado, dirigiu os movimentos democráticos nos quartéis. Quando voltou à fábrica, foi eleito para a Comissão de Trabalhadores e dedicou anos à defesa do emprego dos seus 1000 colegas. Somos 950 trabalhadores com 10 meses de salário em atraso. É a atual situação dos trabalhadores da Messa. O Dr. Almeida Santos, responsável pelo processo Messa, dá cobertura a uma administração que em 10 meses vai 2 vezes à fábrica. Chegaram encomendas no valor de 200 mil máquinas do novo modelo eletrónico, mais 75 mil da portátil, isto em janeiro, sem resposta. Uma situação premeditada de asfixia da própria empresa. Entretanto, o refeitório e a creche são fechados, telex e telefones são cortados. A empresa está isolada do seu mundo exterior. A situação interna é alarmante. Um trabalhador já suicidou. Os trabalhadores não têm que comer em casa. É esta a situação dos trabalhadores da Messa. Situação de desemprego e fome. Eleito para a direção do PSR, era um dos animadores do trabalho antimilitarista. Foi assassinado na noite de 28 de outubro de 1989, por um bando neonazi. Os cabeças rapadas skinheads são pequenos bandos neonazis que se dedicam à violência, sobretudo contra negros. Atacam normalmente vítimas isoladas que encontram de noite. Mas em outubro de 1989, decidiram atacar a sede de um partido de esquerda. Julgado no Tribunal de Monsanto, um grupo de skinheads foi condenado pelo assassinato de José Carvalho. Pedro Grilo, 12 anos de prisão. Américo Silva, 7 anos de prisão. Melchior Santos, 6 anos de prisão. Gabriel Ferreira, 5 anos de prisão. Felipe Temporão, 18 meses de pena suspensa. Miguel Temporão, 15 meses de pena suspensa. Mas a violência neonazi não começou nem acabou aqui. Manda parar a obra, mas não, porque está a trabalhar o corpo no chão e a massa trabalhar por cima do... O objetivo do PSR é fazer com que os concorrentes percorram 40 casas que correspondem a políticas do governo e propostas do PSR. Um jogo que pretende retratar a realidade política. É o realismo político onde os poderosos, onde aqueles que têm todo o poder decidem a seu belo prazer. Claro que avança quem cai nas propostas do PSR. Quem cai nas casas que retratam a visão dos socialistas revolucionários sobre o governo vai ficando para trás. Uma paródia sobre assuntos sérios. O desemprego é consequência de uma opção política e económica que tem levado não só Portugal, como toda a Europa, para um desemprego estrutural que, como todos sabem, já conta com 22. Nós temos alternativas, nós temos soluções para o desemprego.
Por isso, o PSR propõe a semana de trabalho de 35 horas para aumentar o número de postos de trabalho. Quanto ao jogo, vencia, obviamente, quem caísse na casa do voto no PSR. Há 400 mil desempregados é apenas um número oficial. A realidade no nosso país é de um número de desempregados muito maior, seguramente mais elevado. 20 milhões de desempregados nesta Europa fazem do desemprego o grande problema, a peste negra social dos tempos modernos. Mas tudo isto tem um responsável. São as políticas que são aplicadas, as políticas escolhidas que nos geram desemprego. Aliás, o desemprego é o causador, em grande parte, da exclusão social. É no norte que se concentra a maior parte da indústria portuguesa. Aqui, no distrito de Aveiro, é onde existe mais Mercedes e Porsches por metro quadrado. Os patrões gostam de ostentar a sua riqueza recente. É também aqui no distrito de Aveiro que as trabalhadoras e os trabalhadores se mobilizam em plenários da empresa, em assembleias, para lutarem pelas regalias sociais, como acabar com a discriminação das mulheres por salários justos pela semana de 40 horas. A alternativa a esta Europa da miséria e da exclusão social existe. É a criação de novos empregos, a divisão de trabalho por todos, a imposição em toda a Europa das 35 horas semanais sem percas de quaisquer regalias ou salário. Porque é preciso dizer as coisas pelos seus nomes, porque é preciso denunciar a corrupção e este clima de amiguismo e prepotência também na Assembleia da República, a velha e a nova maioria que se cuide. Para acabar de vez com as rotinas, vota PSR. Queremos menos Estado e melhor Estado. É esse o programa deste governo. E para dar um exemplo, eu, como ministro, aumentei-me a mim próprio em 36%. Já me sinto a melhor Estado. Se tens mais de 4 anos, gosto pela aventura e dentes saudáveis e, além disso, és um pastor alemão, vem para a PSP. Damos-te alimentação adequada e tratamos-te do pelo. Estamos na Europa civilizada. Aparentemente estas duas peças são iguais. E são mesmo. E estas pessoas? Não é a igualdade que preocupa a Europa, é a normalização. A Europa quer ser os Estados Unidos da fruta normalizada, dos homens normalizados, das mulheres normalizadas, das casas normalizadas, das férias normalizadas, da cultura normalizada, do amor normalizado, da alegria normalizada, da felicidade normalizada. A Europa que nos pintam, próspera, limpa, feliz e culta, é a Europa da normalização, do vazio, do aborrecimento e da tristeza. Enquanto um Yuppie português se prepara para o assalto às balizas do mercado único, coloca já a bola na marca, guarda-redes entre os postes, aí está o remate e o guarda-redes a defender. Portugueses incapazes de ultrapassar barreiras alfandegárias europeias, bola pela linha final. E o alto comissário do jogo a mandar os jogadores para os gabinetes. É o final da primeira parte, resultado Europa 1992, Portugal 0. Ah, Manel, nós ainda vamos ganhar o desafio. Estamos na Europa civilizada. Ninguém poderá mudar o mundo. Ninguém. Estamos na Europa civilizada. Eu sou diferente, e quando falo digo para toda a gente, eu sou gente, mas sou diferente. Aqui na Europa ser diferente morreu, disse um lindo poema, mas ninguém entendeu. A Europa não compreendeu que ele vinha trabalhar, ele vinha para mostrar que também sabe ajudar. PSR compreendeu, Helena Lopes da Silva elegeu, e assim o poeta renasceu. Europa, para de fechar a porta a quem um dia te serviu, de riquezas te cobriu. Yeah, eu sou diferente. Botão fechado eu sou, se amadurecendo pra se abrir
Ainda no primeiro dia de campanha oficial, Helena Lopes da Silva mostrou por que foi escolhida para a cabeça de lista do PSR. Médica, mulher e africana, defende em bairros de barracas a integração plena dos imigrantes. O direito ao voto é uma forma de integração dos imigrantes. E os imigrantes não podem ser marginalizados, metidos em barracas, em guetos, fora da circulação, fora do fundamental da vida e da manifestação da vida cultural, política e económica deste país. Um tema a continuar hoje, a inauguração do espaço PSR da Rua Augusta, começa com Funaná, música de Cabo Verde, proibida antes do 25 de Abril. O homem é um ser que nasce livre, com uma alma e uma dignidade. E é por ser livre que ele tem o direito de ser diferente. Qualquer ato discriminatório é sempre um atentado contra a sua liberdade. O racismo é um movimento, é um fenómeno cultural ultrapassado, mas outra vez na moda. Meu nome é General Di e só estou aqui para dizer que a luta contra o racismo passa muito por nós encararmos com naturalidade as nossas diferenças culturais e físicas e passa também por aprendermos alguma coisa e respeitarmos, sobretudo respeitar as diferenças culturais e as diferenças físicas das outras pessoas. Só isso. Paz, minha camaradança. Para uns e para outros, a resposta tem sido sempre a mesma. A polícia de choque é a pedagogia deste governo. Em maio e em novembro de 1993, em maio de 1994. Que o futuro tem um país com um governo que bate na sua juventude, que se infiltra, que põe escutas telefónicas em tudo que é instituição. A polícia continua à porta das escolas com provas globais marcadas. Com os estudantes, o PSR luta por um ensino gratuito e de qualidade, por um investimento real do Estado na formação e na educação, contra um governo rasca e tão à rasca que confunde o diálogo com a violência policial. A educação em Portugal é cada vez menos encarada como um direito da população. A mesma população que suporta a maior taxa de analfabetismo da Europa, enquanto o governo, com as propinas, transforma uma licenciatura em qualquer faculdade do país num luxo só acessível a alguns. O país tem que compreender que não existem hipóteses de evolução ou desenvolvimento num Estado que não investe na educação, mesmo é dizer, numa sociedade que não investe em si própria. E este é também um desafio para o PSR. Era uma vez uma fada muito bondosa que, passeando por um grande prado, encontrou a ovelhinha Otília e o carneirinho Pancrácio, que estavam muito tristes e solitários. Por que estão assim? Perguntou a fada com doçura. Porque ainda não encontramos o amor nas nossas vidas. Oh, que pena, disse a fada. Mas eu vou ajudar-vos. E, com um toque da sua varinha de condão, fez aparecer outra ovelhinha, chamada Josefa, e outro carneirinho, chamado Alcides. Logo que os quatro se conheceram, o amor surgiu. E foi assim que a Otília viveu feliz com a Josefa e o Pancrácio viveu feliz com o Alcides. Moral da história: há outros modos de amar. O PSR sempre lutou contra todas as discriminações. A eleição de deputados do PSR é levar para o Parlamento a defesa dos direitos das minorias sexuais. Farto do país laranja pintado no telejornal? Farto das telenovelas de licodoces? Farto dos concursos, do futebol, das misses, de todos os catecismos? O combate também. Combate, todos os meses, uma revista para pensar, para saber, para fazer, para discutir. Os dossiês, os artigos, as reportagens, as entrevistas, os contos, a banda desenhada. Combate, o que não se pode ler em nenhum outro lugar. Lutamos por uma só bandeira, cor de sangue e luz desfraldada, arde o ódio nas achas da fogueira. Das revoltas em alto mar, somos os braços armados em cada luta desesperada. À frente vão os coraçados. A cultura, sobretudo a cultura. Pelos caminhos de Portugal eu vi tanta coisa linda
Apesar das reformas estruturais, o nosso povo ainda vive momentos de angústia. Você, por exemplo, que está aí a olhar para mim, nunca lhe doeu a cabeça? Não sente, às vezes, uma pontada nas costas? E você que está à espera da novela, nunca se angustiou com a nó do adivinho que não sai da camisa do marido? Acabe com a dor de cabeça, com as pontadas nas costas, com a espera dos transportes públicos, com a nódoa do marido. Vote outra vez em nós. Com a nova maioria nós vamos fazer mais e melhor. PSR, Partido Socialista Revolucionário. Ora, aqui está um partido que você já conhece há tanto tempo. O PSR esteve sempre nas lutas da esquerda contra a direita. E esta campanha eleitoral foi uma permanente ofensiva contra todos os muros laranja que abafam a nossa sociedade. Com alegria, com força, com inovação, o PSR mostrou que há uma esquerda nova, uma esquerda que agora se encontra. Contra a demagogia de uma reforma educativa transformada no caos do ensino, começamos a descarneirizar o Ministério. Contra o racismo, defendemos os direitos dos imigrantes africanos em Portugal. Contra a demagogia das privatizações, atacamos o muro do Terreiro do Paço e apontamos, a dedo, os dinheiros mal gastos. E apesar do autocarro laranja se recusar a andar, percorremos todo o país para juntar esta esquerda nova nas grandes cidades e nas pequenas ruas. Em Braga, Santarém, Amarante, Castro Verde, Tavira, Vila Real de Santo António, Beja, Setúbal, Viana do Alentejo, Sines, Guimarães, Odivelas, Massamá, Évora, São João de Ver, Almada, Aveiro, Matosinhos, Coimbra. O PSR esteve presente. A campanha do PSR foi uma campanha de trabalhadores e de sindicalistas. Foi a campanha das mulheres contra a discriminação sexual no trabalho. Foi a campanha dos jovens, de todas e de todos os que não desistem de ser de esquerda. Uma linguagem diferente para um diálogo aberto sobre os problemas da democracia e da esquerda. A campanha do PSR foi uma luta eficaz contra o militarismo e as estúpidas mortes no serviço militar. A campanha do PSR criticou a demagogia laranja quanto ao ambiente. Num país que se transforma num eucaliptal que arde todos os verões e onde os parques naturais são pilhados por fábricas. O PSR protestou contra as privatizações das praias e a vedação construída em Troia contra as tradições da população de Setúbal. Aqui se juntaram tantas lutas de solidariedade. O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta. O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta. Vocês ganharam dinheiro com o ambiente, agora levem-no para casa. É isso que a gente aqui vem dizer. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
excesso com o egoísmo das pessoas. Não há direito de court. Não há. É a minha opinião. Eu não percebo. Porque é que toda a gente está com esta comoção só porque alguns deputadecos da extrema-direitixa resolveram ir até Zimbra fazer uma reuniãozinha cá. Que parvoíce! Aqueles panos que o Francisco Louçã mandou estender na praia a chamar nazis àqueles democratas, coitados. Pronto, são um bocadinhos menos democratas que os outros, pois são. Então, mas ninguém é perfeito, isto é democracia, não é para toda a gente. Porque nem todos têm pachorra para estar a dar ouvidos às oposições e assim, aos trabalhadores, que não desfazendo são uns chatarrões. A maior parte das vezes, e o Chiquinho Louçã não tem nada a chamar nomes àqueles rapazes, coitados. E além disso, nós ainda somos Louçã, por parte da tia Vista Alegre, que tem umas Louçãs lindas. Então, há uma que é folha de tabaco que eu adoro. É verdade que se eles estivessem no poder, lá os da direita, o Chico já não teria em condições nem sequer de respirar, porque efetivamente a extrema-direita, quando está no poder, tende a ter um bocadinho de mau feitio. Pois tende. Está a ver? Está a ver? São socialistas, como você. Socialistas? Revolucionários? Vous ne comprenez rien. E eu nem sou socialista praticante. É não ter medo da palavra esquerda e não a deslocar ao sabor do centro. É não ter vergonha das coisas vividas e dos textos lidos que nos puseram a pensar como pensamos. É não pôr entre parênteses os pressupostos do que fazemos. A emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores ou então não será. É não perder a memória e não permitir que a direita se cubra dos louros das nossas vitórias e seja opressora em nome da liberdade. É não entregar a política aos políticos, a arte aos artistas, o saber aos sábios. É não fazer do mal-estar uma desculpa para não estar. É uma maneira de viver, onde o autoritarismo não cabe e onde a aventura tem lugar. É sentir-se estranho, onde não há espaço para propor, decidir, imaginar. É preferir trabalhar com os outros do que fechado num quarto. É gostar de estar onde alguma coisa mexe e ser solidário nas pequenas novidades que despontam. É ter que tomar partido contra as repressões e explorações diárias. É uma luta contínua contra os lugares comuns desta sociedade de consumos vários. É admitir a subversão, é assumir a diferença. É ter curiosidade pela realidade e acreditar que a podemos transformar. É saber que nada acontece por acaso. É a crítica permanente dos poderes. É a desconfiança das máscaras todas, tecnocracias, burocracias, pragmatismos, dos apolíticos e dos neutros. É viver com uma utopia dentro da cabeça e da vontade e duvidar do chamado realismo. É perceber que a alegria é possível e que não vem nas embalagens de shampoo. É achar que vale a pena. É isto tudo ao mesmo tempo. E é tentar não cortar a nossa vida às fatias para pôr uma razão diferente em cada uma. E é gostar dos riscos que corremos. Todos os dias me dizem que não vale a pena, que o mundo em que vivemos é a melhor das democracias, que o que nos resta é um novo centro e que se eu tiver a coragem de me resignar a ele, terei a felicidade possível. Ora, a felicidade que eu quero é a que consiste num combate incessante pela felicidade. E uma maneira de o travar é lembrar hoje que se pode querer ser de esquerda, que é possível e desejável mudar a maneira como vivemos a vida e que a política não é mais um concurso da televisão. Pode ser a procura precisa de maneiras de vida. Eu não vejo porque é que é de abdicar dessa escolha, porque é que não é de insistir em partilhar na invenção, na proposta e na defesa da maneira de não serem fatais como ao destino as soluções que nos impõem, também elas imaginosas, também elas subtis e também elas defendidas. E no momento de eleições é não me resignar a um mundo de bipolarizações ou de coabitações, em que dois partidos cada vez mais iguais, compostos por uns dirigentes, uns barões, uns delfins e um mar de agitadores de bandeirinhas, dizem coisas cada vez mais iguais em nomes de princípios cada vez mais esquecidos, para nos governos poderem fazer coisas cada vez mais parecidas. E que já não precisam de dizer que o seu futuro é melhor do que do vizinho. Precisam só de mostrar que têm mais hipóteses de ganhar e que o melhor é eu resignar-me contribuindo para essa vitória. E por isso me pedem, e eu não quero, que desista de um futuro que eu considero mais justo
para ceder a um presente menos desagradável. Ser de esquerda, agora, é lembrar que a política pode ser um combate que terá vitórias e derrotas, erros e descobertas, avanços e recuos, e não uma resignação. Que se o combate é cultural, como sempre foi, mas só agora é que toda a gente o diz, é também para se encontrar na política as fendas e as brechas, as contradições e as hipóteses, e a vida ser mais justa e de alegria ser possível. Ser de esquerda hoje é não desistir da intervenção política fora dos grandes partidos, das tendências ou dos acordos interpartidários. É exigir uma política diferente da do tenha paciência que vivemos e, em cada caso, encontrar os aliados e os inimigos de cada combate. E recordar, inventar, travar, inventariar, fomentar todos os combates possíveis, e são muitos, contra uma Europa da resignação. É saber que nem sempre foi assim e porque é que se perderam e se ganharam combates, e se geraram injustiças e confusões, e saber que tudo pode sempre mudar. E é saber que é possível ser de esquerda hoje, porque é possível não se estar só ou em competição. Ser de esquerda hoje é aprender a levar as ideias quase até à linha de fundo, passá-las quando tudo indica que já é impossível e rematá-las, nem que seja com o calcanhar, com a imaginação. Não posso deixar de considerar, por muito antiquado que isso pareça, que o grande separador de águas, em termos teóricos e práticos, entre a direita e a esquerda, continua sendo a atitude que se toma face à iniquidade básica em que repousa o sistema capitalista, ou seja, em relação àquela relação social fundamental, mediante a qual parte do produto de quem trabalha é expropriado por quem não o faz. A resposta que se dá em termos teóricos e práticos a esta questão continua a ser que divide a direita e a esquerda, por muito que um certo discurso ideológico tente hoje descentrar esta questão e mesmo negar a atualidade da dicotomia. É bem certo que esta matriz fundamental do pensamento socialista deu origem a duas grandes ordens de equívocos, historicamente. O do socialismo, digamos que ocidental, que se transformou numa pura gestão do sistema capitalista, e de um socialismo dito real, que se transformou, ele próprio, numa reprodução de um sistema capitalista tão injusto e odioso como o tradicional. O que significa que o grande desafio que se coloca à esquerda, em termos modernos, continua a ser o de se reencontrar, através da crítica das experiências históricas dos socialismos. Ou seja, que sistema há de ser esse, que a organização há de ser essa, que seja o princípio do fim do Estado e não a reprodução do sistema capitalista por outras formas. Que a organização há de ser essa que permita simultaneamente o progressivo esbatimento das discriminações tradicionais entre sexos, entre o trabalho manual e intelectual, entre a cidade e o campo, e que permita também o maior progresso económico, social, material, intelectual, a maior criatividade, como compatibilizar isso, nomeadamente, com certos mecanismos de economia de mercado, ou como superar o pluralismo limitado que hoje existe, dominado pelas oligarquias partidárias tradicionais, com um novo pluralismo mais amplo que permita a intervenção participativa das organizações de cidadãos na vida da coletividade. Tudo isto são utopias, dirão alguns, mas eu pergunto, o que é intelectualmente mais sério? Se perseguir a luta por uma sociedade mais justa, ainda que assumindo o prolongado da jornada, ou se, pelo contrário, satisfazer-nos com essa espécie de letargia digestiva que algumas pessoas, empanturradas de bom senso, nos aconselham elogiando as virtudes de um sistema que hoje elogiam com tanto zelo como exatamente ontem atacavam. Para mim, que não tenho atualmente nenhuma filiação partidária, nem estou particularmente inclinado para esse tipo de atividade, talvez que ser de esquerda seja ao menos ter o pudor de não dar tal espetáculo. O PSR é um dos partidos que tem usado nos últimos anos de grande imaginação e de imaginação que não é demagógica. Diga lá, Dona Maria, se o PSD merecia um lugar no Parlamento. Não lhe deu água nem esgotos, mas a contagem dos votos resolveu tudo a contente. E o Francisco Louçã, que queria com tanta fama defender o vosso interesse, ficou fora da Assembleia, porque o povo dessa aldeia não viu que o furo era esse. E tudo isso vai ficar na mesma, tal como a lesma eu verifico. Dona Maria no penico. Os quadros que eles pintam têm cores mata-borrão. Os filmes são sempre os mesmos.
E a música, essa seguramente não é nossa. A realidade é bem diferente. Portanto, vocês pensem com a vossa cabeça e tomem muito cuidado com as coisas que se passam à vossa volta. Reforçar uma corrente de insubmissão feita de mulheres e homens de antes quebrar que torcer, que, entre outras coisas, estão em guerra contra um discurso político da demagogia. O PSR vai continuar a lutar por um ensino público gratuito, de qualidade e para todos. Doa a quem doer. Defendemos a qualidade de vida dos cidadãos, que não se pode resumir a autoestradas ou viadutos. Queremos dividir o trabalho por todas e por todos. Por isso lutamos pela semana de 35 horas. A única solução para os tóxicos é combatê-los na origem, reduzi-los ao mínimo, deixar de os produzir. O meu voto é no PSR. E é um voto, por um lado, na imaginação, por outro lado, na audácia, por outro lado, um voto contra todas as discriminações económicas, raciais, sexuais na sociedade portuguesa. Eu quero ouvir outra música no Parlamento. Quero ouvir uma voz livre que diga as coisas que muitos outros deputados não dizem. O direito à diferença. Uma Europa dos cidadãos, das minorias, dos direitos, das conquistas sociais. Por uma voz. Mais do que uma flor na lapela, na bancada das esquerdas gastas. Não queremos ser biomos de sala, nem a flor que compõe o ramalhete. É um voto, por um lado, na imaginação, por outro lado, na audácia. Contra ventos e marés. Doa a quem doer. Na Câmara Dança. Eu quero ouvir outra música no Parlamento. Vamos a isto. Desta vez não falha. A revolução não cabe nos labirintos do poder. Homem que olhas nos olhos que não negas, o sorriso, a palavra forte e justa, homem para quem o nada disto custa. Avanti al popolo, alla riscossa, bandiera rossa trionferà, bandiera rossa deve trionfar, e viva il comunismo e la libertà, bandiera rossa deve trionfar, e viva il comunismo e la libertà. Galguei caminhos de ferro, muito em guarda, palmilhei ruas à fome, muito em guarda, dormi em bancos à chuva, muito em guarda, e em solidão não erro, se eu chamar o seu nome vai que nem uma luva. Andei com homens de faca, muito em guarda. Una mattina